Olá, eu sou o Tenente Coronel Castilho da Polícia Militar e sou espírita. E eu vim aqui para falar com vocês, neste mês de valorização da vida, algumas coisinhas muito interessantes. A proposta da doutrina espírita é tentar fornecer instrumentos e instruções para que se possa compreender e construir a pluralidade de caminhos que compõem a trajetória da vida. Portanto, é fundamental conhecer as alternativas existentes e ter a consciência clara dos caminhos que podem ser escolhidos. Somos os senhores das nossas próprias vidas e, mesmo estando submissos às vontades de Deus, que pela nossa fé são sempre cabíveis dentro do nosso merecimento, precisamos entender que as rédeas das nossas vidas dependem única e exclusivamente de nós. Não há fatalidades, não há sofrimento eterno, nem gozos eternos. Somos exatamente aquilo que fazemos. E quem não faz, não é. Busque sempre o caminho de Deus, de acordo com a sua fé. Busque amar ao próximo e busque amar a Deus. E tenha certeza que todas as vezes que lançarmos coisas boas para o universo, elas retornarão como positividade para nós. Lembre-se sempre, somos os senhores de nossas vidas. Quando estiver atribulado, peça ajuda. Você não está só. Viva a vida. Coragem! Caríssimos irmãos de farda, oficiais de praças, minha continência e respeito, venho convidá-los a vestir a armadura da coragem. Coragem esta não apenas para usar na atividade de trabalho. Esta temos, mas coragem de vencermos a nós mesmos, para contrapormos toda e qualquer ideação que não sejam saudáveis. Usemos da razão para discernir os nossos pensamentos. É nestes que tudo se origina. e com eles postos em prática, tudo se materializa. E será inevitável as responsabilidades quanto ao que chega a si e aos outros. Lembramos os que estão à nossa volta, que a partir de nós tem os que amamos, nossa família consanguínea e fraternal, e por eles somos amados. Coragem! A PMBA é uma instituição outorgada por Deus, para o benefício da sociedade e de nossas famílias. Por elas, entendamos que o falar é essencial à saúde mental. É no falar que sinalizamos ao outro o pedido de ajuda. Ao passo que também damos a este a oportunidade de ajudar, e assim nos percebemos família, irmãos, para que possamos também bradar, ninguém fica para trás. Coragem, que Deus nos abençoe e proteja. PMBA, uma força a serviço do cidadão. Vamos iniciar então nossas atividades. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro vamos aos nossos avisos. Aceitamos as doações, gêneros alimentícios, não perecíveis, itens de enxoval, de bebê, e para podermos mantermos o nosso projeto na ponta. Também temos nossos artesanatos e a livraria, nossos livros. Estamos com inscrições abertas para um curso de acolhimento, curso inicial do Espiritismo. E temos o nosso atendimento fraterno. A nossa tarde de hoje, cumprindo o nosso segmento do mês, ou seja, um mandamento, o maior na valorização da vida. E hoje à tarde nós teremos o amor, o sentimento por excelência com Costa Júnior, que já é da casa, praticamente nosso
estão vivendo com a gente aqui há muito tempo, nos ajuda muito. Nesse momento nós queremos já entrar no clima de palestra. Vamos ler um pequeno trecho aqui do Evangelho da Fonte da Vida. Título é: fortalecemos-nos, seis fortalecidos, Senhor. Efésios 8:10. Há muita gente que se julga forte, os recursos financeiros que surge e foge. Não foge de terra, que se transtorna de dor. Da beleza física que brilha as pessoas. Nos parentes importantes que se transformam. Na cultura da inteligência que muitas vezes se engana. Na popularidade que conduz à desilusão. No poder político que o tempo desfaz. No oásis da felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada, a fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis, eleva-se, conseguir sustentar-se invulneravelmente sob o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra-se com incorruptível segurança. Fortalecemos-nos, pois, no Senhor, e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confia, ou seja, nos confiou. Bem, depois dessa leitura, vamos elevar o nosso pensamento para o alto. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui, esta tarde. Mais uma oportunidade, Senhor, de que nós possamos estar sempre presente contigo, presente no dia a dia. Que nós possamos nos fortalecer com a nossa fé, baseada nos seus ensinamentos, nas suas demonstrações de força, na sua demonstração de presença divina. Senhor Deus, iluminai neste momento, Senhor, os encarnados e desencarnados que aqui estão conosco, em busca de uma luz, aqueles que não te conheciam, que não chegaram a essa oportunidade de ver a tua luz. E aqui, com a presença dos nossos mentores superiores, nós te pedimos que dá intuição, dá força e, acima de tudo, conhecimento, inspiração ao nosso palestrante, Costa Júnior. E com as suas palavras, nós possamos sair daqui fortificados e transmitirmos a nossa doutrina àquelas pessoas que ainda não conhecem. Por tudo isso, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Passa a palavra para o nosso Costa Júnior. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. O tema já foi dito, vamos fortalecer esse tema. Tema central, um mandamento maior na valorização da vida, amor, sentimento por excelência. Escolhemos uma parte introdutória, que não está no capítulo 11, sim no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a aliança da ciência e da religião. Os senhores e senhoras vão entender por que essa parte introdutória, que fala também do amor. O amor, cada vez mais que a gente vai entendendo essa essência divina exercida pelo Mestre Jesus e pelo nosso Pai maior, o Deus e nosso Criador. Em outra oportunidade, quando eu estava aqui na palestra, eu falei sobre respeitar o momento de cada um. Isso eu falo muito, constantemente, eu venho falando sobre isso. E o amor é justamente isso que Jesus, que os bons amigos, que Deus tem sobre nós.
Eu lembro quando adentrei aqui a casa em 1991, cadeira de madeira, porta de madeira. Eu sentei ali mais ou menos numa cadeira de madeira, em Tatânia, e o Coronel Santa Rita aqui, você estava aqui com óculos Ray-Ban, poderia ser de dia, de noite, mas estava com óculos Ray-Ban, com as lentes, se eu não me engano, verdes escuras. Eu sentei aqui e eu vim aqui pela dor. Um primo meu, eu estava começando, não conhecia a doutrina, não sabia nem o que era. E eu levantava, e ainda faço isso hoje, para beber água, ir ao banheiro na madrugada. E quando eu ia para a cozinha, na casa da minha mãe, eu via, hoje eu sei que é zoantropia, espírito em forma de animais, tipo um rato, mas era desse tamanho, tipo um cachorro médio, com 2 dentes por lado de fora, e vinha para cima de mim. Era tão real que eu pulava com medo dele morrer. Depois eu ficava procurando, não via mais. Aí depois aumentou para adultos. E aí eu conversei com um primo meu, e ele falou assim: minha mãe, quando eu era criança, eu rasgava o travesseiro do dente. Minha mãe me levou para um centro espírita, aqui no quartel, aqui em cima, e aí eu fiquei bom. Eu disse: centro o quê? Aí ele falou: centro espírita. Eu vou nada. Centro espírita, para mim, é o que a maioria das pessoas ignorantes de conhecimento não sabem, com todo respeito à religião, mas são religiões distintas, apesar de levar para o mesmo caminho. Mas as coisas foram se agravando. E aí, uma quarta-feira, quem me disse que era quarta-feira, eu não sei, eu vim. A doutrinária era de quarta à noite. Eu entrei, sentei aqui assim, aí estava já para começar a prece. Se fosse hoje, pelo pouco estudo que nós temos, a gente ia criar dúvidas. Essa coisa tá, porque isso, a gente ia ter, mas não sabia. Quando eu fechei os olhos, imediatamente eu estava numa relva. É a primeira vez publicamente que eu estou contando isso. Raríssimas pessoas sabem. Eu estava com uma relva, um lago transparente, muito bonito. Aí nessa relva vinha a parte aqui, subia e tinha árvores enormes, mas uma separada da outra, que os raios caniculares do sol penetravam. Mas eu estava na posição de yoga. A velocidade do tempo daquele é diferente do tempo do mundo espiritual. Isso não prece, aconteceu tudo isso. Aí eu na posição com as pernas cruzadas aqui assim, eu percebi a presença de um ser vindo, se aproximando. Eu aqui, quando chegou próximo de mim, eu só vi as sandálias de couro cruzadas, aquelas vestes da época de Jesus, com aquele nó, aquela corda amarrada à cintura, que fica uma maior que a outra, e fica os pompons, aquele negócio desfiado na ponta. Aí eu só olhei daqui para baixo assim, olhava raramente. Aí ele fez assim, estendeu a mão e fez assim: que bom, meu filho, que você veio seguir o meu caminho. E aí a lágrima caiu, e a luz estava apagada. Eu falei assim: ih, vão me ver chorando. Quando eu fiz isso, aí sumiu. Dali eu não larguei mais a doutrina espírita, e parou isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu chegava aqui e tinha as coisas, eu saía daqui empolgado, ia contar à minha mãe o que tinha acontecido, empolgado. Aí vamos para outra fase. Olha o tempo de cada um, olha o porquê eu estou falando isso. Está dentro da introdução na questão da lei de amor. Isso, a religião está aí. Agora vamos para a ciência. Comecei minha graduação em psicologia, tentei continuar aqui e lá, não dei conta. Aí tive que fazer uma saída abrupta, não era o que eu esperava. Hoje, raciocinando para a época, sim. Aí, ciência, me aprofundando na ciência, aí veio a minha empolgação, contando e tal, que eu me identifiquei muito com a profissão. E aí, quando eu começava as palestras, eu falava muito mais da ciência do que da religião. Um outro momento meu.
E aí está o amor de Deus, de Jesus. Não me arrancaram do lugar, deixaram eu seguir. E hoje, eu estou aqui, ó, a aliança da ciência e da religião. E está aqui. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não terá coerência, já que Deus não destruiria sua própria obra. Aqui quer dizer que toda é obra de Deus. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre as duas ordens de ideias baseia-se no erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Eu vivenciei isso na minha vida, eu vivenciei isso, mas não no sentido histórico da minha vida. O que eu quero passar é a experiência para que a gente possa vivenciar também e respeitar o momento do outro, porque ele pode ir por caminhos tortuosos, ele pode fazer escolhas, ele pode viver conflitos. Se nós queremos ajudar, vamos fechar a boca e elevar o pensamento e orar para esse irmão, para essa pessoa que está passando por um momento que supostamente é errado. Por que supostamente errado? Porque se eles ou ela, qualquer pessoa está vivendo isso, para a pessoa é certo. Então não é o que nós achamos que é certo que vai ser aplicado para o outro. Vai ser aplicado, sabe como? O nosso exemplo. É o nosso modelo de vida. Que a única ascendência que nós temos sobre os outros é a nossa ascendência moral. E não é simplesmente dizer, você está errado, não arranca. É o exemplo, mostre. Quantos de nós fomos convidados de estar aqui, mas não foi arrancado, foi no momento a pessoa achou e veio. Como tem aquele direito, todos aqueles outros não quiserem vir. Mas essa união é maravilhoso. Quando realmente houver, que ainda melhorou bastante, mas ainda há exclusivismo. Da religião achar que a ciência não é necessária, porque vai tudo se fazer por aqui, e às vezes é necessária a ciência. E como a ciência acha que vai fazer tudo e não precisa da religião, ou melhor, da religiosidade. Por isso que eu quis trazer isso como parte introdutória, e nós vamos passear por esse preâmbulo. A lei de amor, no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus. Poderíamos chegar aqui e acabar tudo. Acabou, isso é mais palestra. O que resume a doutrina de Jesus é o amor. Se nós nos amássemos na sua plenitude e essência, nós iríamos nos respeitar, não haveríamos os conflitos, as guerras, os desrespeitos, as desuniões, o suicídio, porque haveria amor próprio e amor ao próximo, para posteriormente, após o amor nosso próprio, nós poderíamos dizer que amamos um outro e amamos a Deus acima de tudo. Mas é impossível nós falarmos que amamos o outro nos castigando tanto. Porque será que nós nos amamos mesmo? Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado possui sentimentos. Na sua origem, o homem possui instinto, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos. E no ponto mais evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra. Por que não o amor no sentido vulgar da palavra? A psicanálise fala que o amor e o ódio andam juntos. Na visão da psicanálise fala isso por quê? Porque não é o amor na essência divina. Não é essa amplitude, é assim. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa, eu te amo, termina, odeia. Acabou o amor. É nesse sentido que a psicanálise fala que andam de mãos dadas. Enquanto está comigo,
amor. Quando não está mais comigo, provavelmente venha o ódio. Porque nem todos os relacionamentos quando terminam são assim. Mas andam de mão dadas. Por isso que o Evangelho traz aqui o amor não no sentido vulgar da palavra. E aonde, dentro desse item 8 do Evangelho, nós nos encontramos? Na origem, instintos? Às vezes, sim. Nós somos movidos por instintos. Mas ainda é aquele instinto primário, aquela coisa que ainda está os resquícios. Mais avançado e corrompido, possuímos as sensações. Esse estágio a gente se identifica um pouco mais. Mais instruído e purificado, possui os sentimentos. Aí estamos transitando. A gente vai lá, aquela visita de final de semana na casa do parente, é meio-dia, chega às 11h45 do almoço. Essa visita aqui, ó, de sentimento. A gente vai lá, se alimenta e volta. Mas são os passos. E ninguém vai ser arrancado. Todo mundo vai vivenciar o seu tempo, o seu momento. Esse é o amor sublime de Deus sobre nós. Esse é o amor que transcende os nossos próprios equívocos. Independente de sexo, religião, independente de qualquer coisa. Porque esse amor aqui, que resume de forma plena a doutrina de Deus, de Jesus, é esse amor que está lá. O pior dos seres está preso, cometeu tantos crimes, mas não é diferenciado por Deus. É o mesmo amor que ele tem, mas é o seu tempo de transição, é o seu caminho. Daí tem o livre-arbítrio. Arrancar aquela pessoa daquele lugar para trazer para o outro, arrancando, não vai ter efeito. Tem que passar pelo processo de transformação, da metamorfose, como a transformação da lagarta para a borboleta. É difícil, às vezes dói muito, é intenso, porque esse deslocamento é complicado. Você sair de uma zona de conforto, mesmo assim, mas é sofrido. Como é que tem conforto? A zona de conforto, por que falamos zona de conforto? Esse lugar é um lugar conhecido, é que me abastece. Eu conheço esse lugar aqui, mesmo sofrido, mesmo que eu não goste, mas é uma zona de conforto, porque aquele ali eu conheço. Sair dali, daquele lugar, para outros lugares, me dá medo, porque é um caminho que eu desconheço ainda, e o desconhecido dá medo. Então há um gozo sobre esse sofrimento. É como se fosse o prato de comida, e retirar de uma forma abrupta, a pessoa deixa de existir, porque o que alimenta aquela pessoa naquele momento é seu estágio transitório espiritual. Aquele caminho é necessário para o sofrimento, o crescimento dele, para o aprendizado. Aqui, isso aqui é um instrumento, é uma caneta, correto? Não é um instrumento? Para que serve a caneta? Mas eu posso matar alguém com isso. Eu posso tirar uma visão de uma pessoa com esse instrumento. O sofrimento é o olhar que nós vamos ter sobre ele. O sofrimento, ele pode também ser um instrumento de crescimento, de amadurecimento. É o olhar que nós vamos ter. Aqui é o sofrimento, e eu só tenho essa visão, e não crio possibilidades, não amplio a minha visão, que existe esse sofrimento, que é difícil sair dele, mas existem possibilidades. Um caminho mais longo, um caminho mais difícil, eu posso chegar depois, mas eu não vou estacionar, eu não vou criar raízes no meu estágio evolutivo. Eu posso transitar, eu posso fazer um movimento de deslocamento, é experienciar. Amanhã eu posso dar 2 passos, depois de amanhã eu ando, o outro dia eu recuo, tudo bem. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. A questão é refletirmos sobre a intensidade e a frequência.
É como nós estamos ficando nesse estágio. Para sempre, não quero, não consigo. Aí são pensamentos limitantes. Aí necessitamos da ajuda, por sermos seres biopsicossocial e espiritual. Somos homens integrais. Um homem integral, como fala a dona Joana de Ângeles. Nós somos um todo, não estamos fragmentados. E esse investimento pessoal é importantíssimo para a nossa vida. O amor é de essência divina. Esse espírito, Fenelon, ele passa para nós no item 9. O amor é de essência divina, desde o maior até o menor, todos vós possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que haveis constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. Agora, a experiência, Coronel Josué, Coronel Dutra, eu passei pela corporação também, nós temos esse conhecimento quando tem um sequestro. Aí o sequestrador está lá. O que é que a equipe de inteligência de diálogo faz? Procura ver quem é a pessoa que tem mais afeição, que ele ama a anatomia, e traz para dialogar, porque entra nessa essência divina do ser que está lá, ó. Porque tem que saber quem traz, porque se ele odeia a mãe, vai trazer a mãe, que a mãe ele ama, não é a mãe. Então há um estudo, por isso que eu sou professor de inteligência, a pessoa é preparada para isso, traz aquela pessoa que é o gatilho emocional para ativar essa essência divina que está lá, muitas vezes negado por ele, que ele não aceita esse sentimento, mas está no inconsciente dele embutido, e muitas vezes resiste, porque ele é supostamente forte, e ele não pode fraquejar. Há um conflito existencial. Por isso que demora muito tempo de diálogo e tal, chega ali, aí é o familiar, vamos supor, a mãe chora e tal, aí ele se rende. A maioria das vezes, falando em percentual, ele se entrega, porque está aqui. E nós falamos anteriormente, este ser aqui, o pior dos homens, o amor de Deus é o mesmo que tem por cada um de nós. É a mesma coisa, não há diferença. Disse Jesus: amai ao vosso próximo como a vós mesmo. Pergunta-se: qual é o limite do próximo? Seria a família? A religião? A pátria? Não, é toda a humanidade. Aí a gente volta para o item 8. Na sua origem o homem possui instintos. Aí transitamos sensações, sentimentos e o amor. Não o amor no sentido do a palavra. Quando chega aqui, a gente se questiona: nós estamos aqui? Ou amamos só o nosso próximo, o familiar, aquela pessoa que a gente simpatiza, e amar o inimigo? Estamos nesse estágio? Eu não estou. Eu não estou. Não vou ser hipócrita aqui para dizer que eu estou amar o inimigo. Mas vou chegar lá. Como todo mundo aqui vai chegar lá. Porque não existe um padrão. Nós somos únicos, singulares. Nós temos a nossa história de vida singular. Nossa trajetória é única. E vamos chegar lá. Os caminhos são distintos. Um, por esse caminho, o outro vai para as curvas, retorna, volta novamente, mas vai chegar lá. Aqui vamos fazer uma simbologia ou uma analogia. Aqui tem sementes. Eu, você. Todos nós, sementes. Quem eu devo cuidar aqui? De qual semente? A minha primeiro. Aí que é o amor próprio. Por que primeiramente de mim? Porque se eu não cuido dessa semente, ela não vai germinar, não vai dar bons frutos. E eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu tenho para dar. Como é que eu posso dar frutos se minha semente não é regada? Se minha figueira é seca, como é que eu vou
chegar aqui e cuidar da semente do outro? Tem alguma coisa que está equivocada aí. Então, muitas vezes nos iludimos e fazemos filantropia achando que é caridade. É diferente uma coisa da outra. Então, é regar com o suor do nosso sacrifício, da nossa renúncia, do nosso investimento pessoal, para sermos homem no mundo, que é diferente do homem do mundo. No Evangelho está lá, o homem no mundo. É viver em sociedade, é viver com amigos, é viver no trabalho, é jogar sua bola, é curtir com amigos, mas tudo isso sabendo aonde está a sua própria consciência, que é ali que habita Deus. É regando essa semente que poderemos alimentar milhões que estão na nossa retaguarda ainda na escuridão, acendendo uma centelha divina do amor, que através do nosso exemplo vai arrebatar milhões de espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que seguirão a trilha de um novo alvorecer, de uma nova era para a humanidade. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Como eu posso amar o meu próximo se eu não me amar? Aí está aqui, amor próprio é diferente de egoísmo. Muitas pessoas confundem. Egoísmo é isso, não quero saber de ninguém, a vida é meu problema. Amor próprio é diferente, já falei anteriormente. É investimento pessoal, como diz Dona Joana, é qualificar-se para melhor servir. E isso é amor próprio. É ter esse investimento pessoal, de se cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, se cuidar como um todo, independente de idade, sem se preocupar com o que o outro vai falar. Porque quando nós vamos amadurecendo, chegando a um patamar, a gente vai saber diferenciar que a demanda do outro é do outro, não é sua. Porque se a nossa dor, que é diferente do sofrimento, se a nossa dor e o nosso sofrimento é intenso, porque parece um imã, nós vamos atraindo e fraquejamos e nos curvamos, aí a gente ainda fica captando a demanda de outras pessoas. Agora, também entender que aquilo ali não é nada mais do que uma projeção de algo que está refletindo na outra pessoa, o espelho que ela se vê. E nós buscamos a completude que não existe, entre aspas, no outro. Eu procuro uma pessoa que me faça feliz. Então, quer dizer, a pessoa tem que ser feliz para me fazer feliz. Ela deixa de ser aquela pessoa para ser a pessoa na qual venha me suprir. Isso não é amor próprio, isso é egoísmo. E nós procuramos sempre aonde? Nos fatores externos. E aí vem a sensação de melancolia, de vazio existencial. Está faltando alguma coisa em mim. E o que é? É como se tivesse um oco. Aí tem dias a angústia, a dor intensa. E eu procuro resposta, não encontro, procuro pessoas e não acho, procuro tudo e não encontro nada. Porque na verdade nós estamos perdidos de nós mesmos. Não nos encontramos. E vamos em busca de tudo que é oferecido, seja da ciência, da religião, e não vamos nos completar. Existe uma grande diferença de estarmos na religião e a religião estar em nós. É quando deixamos penetrar em cada um de nós esse alimento interior que nos abastece para a nossa caminhada. Mas enquanto buscarmos externo e não cuidarmos de nós mesmos, na nossa essência divina, caminharemos com os passos fraquejantes, nos curvaremos, derramamos lágrimas e vamos estacionar nesse convite que é nos dado desde a época da nossa formação na primeira encarnação. Mas se olharmos para trás, vamos perceber que também evoluímos.
Não somos mais como outrora. Somos outras pessoas. E amanhã também não seremos os mesmos. Mas às vezes o remédio é amargo. É necessário para a nossa ascendência. Como estamos vivendo a nossa vida? Será que realmente estamos nos amando? Cuidando da nossa saúde física, psíquica e espiritual? E quais são esses cuidados? Existe um padrão? Somos seres únicos e singulares. Já falamos sobre isso. Vamos reforçar. É ter cuidado de achar que a vida que nós levamos é também interessante para que o outro siga. Não é porque estamos aqui em um sábado que as pessoas que não estejam são inferiores a nós. É o momento de cada um. Isso deve ser respeitado. E tem outras religiões também que levam as pessoas ao crescimento e amadurecimento. Porque, como falamos do estágio evolutivo, as pessoas estão numa religião que necessitam para essa encarnação. Qual a certeza que nós temos como sempre espírita? Eu tenho certeza que não fui. Depois daquela introdução que eu falei, ali, aí fala assim, puxa, aí ia ser um olhar pessimista, não, um olhar real. Vamos refletir. Quando chega um ser, e para mim não interessa o nome, quem foi, é a mensagem, porque maior do que o mensageiro é a mensagem. E fala assim, que bom meu filho, que você veio seguir o meu caminho. Eu me questionei, que caminho eu estava? Que caminho eu estava? Mas o filho pródigo, ele deixa o rebanho e vai para aquele que está deserdado, sozinho. O diálogo de Jesus, quando ele estava com as multidões, ele pregava. Mas quando ele estava com uma pessoa, como aquela mulher que estava pegando água, e ele foi passando por isso, e quando viu, ele se afastou e foi conversar com ela. Ali é de uma penetração, é de uma plenitude, uma reflexão muito grande. Ele diz, olha, eu vim aqui lhe salvar. Eu sou Jesus, Filho de Deus, e vim lhe salvar. A partir de hoje, sua vida, reflexão. A pessoa na calmaria, respeitando o momento de reflexão. A pessoa tinha momento de insight na hora e depois. Aquele doutor da lei, Nicodemos. Jesus estava na casa com os discípulos e aí colocaram um paraplégico pela qual é o nome daquilo? Chaminé, mais ou menos. Hã? Uma chaminézinha. Acho que é isso. Aí botaram, não abriram, não tinha chaminé, não abriram o telhado. O telhado, E aí telhado. colocaram, pronto. Nicodemos distante, olhando tudo. Jesus já sabia, porque a expansão perispiritual dele era imensa, né? Aí Nicodemos, não, rapaz, está adorando. Quando chegou os soldados romanos, aí eles disse, vamos tirar o mestre daqui e tal, que tinha feito a cura. Aí Jesus saindo, quando ele sai, Nicodemos, Jesus olha para trás, só com o olhar, abaixa a cabeça e segue. Nicodemos chorou, porque ali não era o momento dele seguir. E Jesus não foi lá pegar ele. Não, vinha, eu vou lhe salvar. Deixou seguir o fluxo que era necessário para o crescimento dele organizado. Por isso que é interessante nós termos uma observação de não dar conselhos dos atendimentos fraternos, não dizer ao outro o que deve ser feito, e sim oferecer o ouvido, a escuta e o ombro amigo. Nós oferecemos aqui na casa, e seria interessante, se você quisesse e tal, participar do grupo de estudo, tomar um passe, é assim, 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 eu lhe entendo, ao ombro amigo, depois de escutar. Mas se você não quiser,
Você tem seu livre-arbítrio, a responsabilidade é sua, de escolha de retornar, mas nós estaremos aqui. Pronto. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada transferência de responsabilidade. Quando nós dizemos a alguém, faça isso, é tudo que a pessoa quer ouvir. Porque chega lá na frente, não dá certo, ele vem e fala, antes eu tivesse tomado uma decisão que eu queria, você mandou eu fazer isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso. É muito cômodo para a gente não ter essa responsabilidade e ter uma pessoa que diz assim, vá para a direita, vire à esquerda, como a gente quer com os nossos mentores. Corta o cabelo, não corta o cabelo, vá para a esquerda, cuidado, a direita é perigo, vai em frente, volte, não durma, acorde. Espera aí. A época que eu trabalhava aqui na Medina, um dia, um amigo espiritual, né, nunca mais apareceu, eu fiquei pensando, né? Nunca mais apareceu, não. Depois que ele veio e falou para mim uma coisa, nunca mais eu perguntei. Ele falou, você estuda? Eu disse, estudo. Eu não sou seu babado, só babado. Eu também estudo. Nunca mais eu perguntei. E é por aí. E a gente quer babado. A gente quer colo. A gente quer conforto. Mas, e o outro carrega. Não quer carregar os nossos fardos. Quer fazer a transferência de responsabilidades. Vamos fazer uma simbologia aqui. Aqui está a árvore e o homem, né? Na sua essência. Assim como acontece com as árvores, nós também precisamos fortalecer as raízes antes de começar a espalhar ramos, galhos e frutos. Importante pontuar essa observação, que é interpretativa. Estabelecer raízes não é ficar raízes e ficar no mesmo local. Estabelecer raízes é o que nós falamos, investimento pessoal. Estabelecer a base, a estrutura. Fortalecer as nossas raízes, a nossa base estrutural, para poder andar com próprias dificuldades, mas saber que tem possibilidades. Que esse sofrimento pode ser um instrumento de crescimento, de transformação, de amadurecimento. É um aprendizado. Eu posso chegar e dialogar com ele. Esse sofrimento bate à minha porta, se apresenta a mim, mas por que? Aí um sofrimento contemporâneo e paradoxal, que cada vez que a gente quer se livrar do sofrimento, em busca da felicidade, mais a gente sofre. É como colocar fermento no bolo, mas a gente chega e dialoga com ele. É diferente aceitar para colher. Aceitar é isso mesmo, minha vida é só de sofrimento, eu vim para cá para sofrer, é um mundo de procriações, felicidade não existe, aí você está aceitando. É diferente, o acolher é você dialogar. Tipo, ao sofrimento aqui, bate na minha porta, senta aí. É o diálogo consigo mesmo. O que você quer trazer de informação para mim? Ó, a ampliação da visão. Olha, vendo as possibilidades. É diferente da intensidade de olhar aquilo como obstáculo e não tem jeito. Essa vez, eu posso carregar ela sozinha? Não. Mas eu posso deslocar ela sozinha. Pego aqui do lado, puxo aqui, depois vou para o outro lado. O que eu quero dizer com isso? O peso dela, que tem 200 quilos, eu pego aqui 50, distribuo e vou caminhando. As possibilidades é isso. É canalizar. Por isto, tem pessoas que, quando está no sofrimento intenso, vai para a compulsão alimentar, ou falta de apetite, ou a compulsão sexual, ou financeira. Por que isso? Aquele sofrimento vai com forma de compensação. Por isso que há cortes na maioria dos adolescentes, não como padrão. Porque aquele corte da automutilação, o que é que a pessoa faz com uma dor? É um sofrimento psíquico, é subjetivo, você não tem localização. Você pergunta onde é essa dor? Não sabe. Então, eu me corto para localizar o meu sofrimento. Ou seja, o que eu quero é que esse sofrimento supre o sofrimento maior. É uma compensação. Assim,
na alimentação. A pessoa come, depois de comer, se arrepende, fica arrependido. A culpa, no gasto também, mas só que é uma droga. Você vai de novo, vai de novo. Por isso que nós recomendamos o quê? A canalização para a arte e terapia, para a música. Aí são as estratégias de enfrentamento que cada um deve escolher o seu. O músico, eu detesto música, então é uma estratégia que não serve para mim. Então isso é muito singular, cada um vê a sua estratégia de canalizar essa força vertente de vir para cá, você abrir artérias para diminuir essa intensidade que você não dá conta. Aqui, o nós é outra simbologia. Os nós emocionais são bloqueios formados por decepções, lutos, por feridas, por lacunas, frustrações, ou permanecermos ligados a ciclos que ainda não foram fechados. Podemos voltar ao passado? Fisicamente não, mas podemos ressignificar a vida, ter um novo olhar e acolher a criança de ontem que clama atenção nos dias atuais. Algumas demandas não resolvidas no passado podem ter se cristalizado na forma de nós emocionais. Interessante, nosso caminhar, a ponta do nó é o nosso início aqui nessa encarnação. Vai ter um final nessa vida corpórea, mas deixamos para trás nós emocionais psíquicos, e nós não acolhemos, diferente de aceitar a resposta. Essa criança que ficou para trás, nós temos um histórico, muitos conflitos familiares, muitos históricos de rejeição. Acolher essa criança, chegar um dia e voltar, psiquicamente, emocionalmente, na nossa trajetória, porque muitas arestas ainda existem, e aí se transformam nesses nós, que respondem no nosso presente, mas é de uma forma inconsciente, que aquilo que nós estamos guardando, e dizer assim, não, eu prefiro não mexer, eu esqueci o passado, e aí vai, não esquece, vai responder de alguma forma, pode ser ansiedade, pode vir uma depressão, pode vir uma insônia, pode vir um pânico, vai responder de alguma forma, o estresse, queda de cabelo, gastrite, garganta, tudo isso são esses nós. Nós não podemos voltar fisicamente atrás, mas podemos dar um sentido, ressignificar essa história, tirar o ponto final e voltar à reticência. Aconteceu isso, olha o diálogo, como é importante conosco mesmo. Minha vida assim, eu passei isso, tantas dores, tantas dificuldades, tantos obstáculos. Eu neguei isso, deixei de fazer isso. E aí, reticência, ressignificar isso, dar um novo sentido, para ir desatando isso, para não ficarmos presos, psiquicamente amarrados, porque nós somos tão prisioneiros de nós mesmos, prisioneiro, o outro vai dizer, prisioneiro daquilo que a gente fez, daquilo que a gente deixou de fazer. Qual foi a última vez que fizemos algo que nunca mais a gente fez, que a gente gostava tanto? Um simples caminhar descalço na areia, numa floresta, numa viagem no interior, da cidade que eu conheci. E a gente vai negando a nós mesmos. Como é que a gente pode dizer que a gente ama o nosso próximo? Então, na proposta da tarde de hoje, foi falar desse amor próprio, para pensarmos em nós não de uma forma egoística, mas de uma forma de investimento, para podermos ter substância, para podermos ser essa árvore frondosa, para podermos dar frutos, e aqueles que estão caminhando no sol escaldante do sofrimento possam chegar à nossa sombra, a sombra e o sol escaldante. O outro viajante vai parar ali, se abastecer, comer do fruto e seguir a caminhada. E agora vamos para o ponto, que é o mês de setembro, vamos falar um pouco sobre o suicídio. Aí colocamos aqui o amor,
diferente do suicídio. Paradoxal falar de amor e suicídio, não é mesmo? Aí eu trouxe alguns dados para que a gente reflita. Esse número já aumentou, já tem pesquisa mais atualizada. Segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Sabe como? As pessoas não percebem os sinais. Acha que a pessoa que vai cometer o suicídio vai chamar um alerta, vai piscar uma luz. Alguns podem sinalizar, outros são silenciosos. E se tivesse o primeiro contato, a palavra, o sinal, a atenção do outro, de oferecer o ombro, de conversar, de buscar ajuda, 90% poderia ser evitado. A cada 40 segundos, imagine, nós estamos falando desde 4 horas, coloque aí, a cada 40 segundos, quantas pessoas já cometeram suicídio? Então a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, totalizando mais de 800 mil mortes por ano. Os dados constam em um documento divulgado em 2014, já tem atualizado em 2022, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Eu estava conversando com o Coronel Dutra antes de começar aqui, ele disse, para mim, é difícil quando tem aqui o capítulo do Evangelho falar suicídio, loucura, covardia. Não estou dizendo que é errado, que não é covardia não, mas é difícil para mim como profissional de saúde, porque eu estou vendo isso, cada vez mais pessoas com ideação e com tentativa de suicídio, fora os que se suicidaram. Como é que chega para uma pessoa e diz, isso é covardia, sabe? Mas nem tudo está perdido. Foi tão gratificante, sabe? Não tem dinheiro que compense. Claro, eu estou muito superficial devido ao sigilo, eu não vou citar nome, nem local, nem nada, mas só isso. Uma pessoa ficou internada quase, não desencarnou, não era o momento dela, corte profundo. E está com mais de 2 anos sendo acompanhada, e aí muitos diálogos, tentativa de fuga do tratamento, e a gente fazendo intervenção, que a gente tem que mergulhar no mundo. Não tem um certo e errado. Quer dizer, não faça isso, não é isso. Não é isso. Vai no mundo, você vai ali, faz com cuidado para não invadir. Mas você viaja ali, com as intervenções, com as técnicas, ferramentas. Aí recentemente, depois de 2 anos, essa pessoa chegou e falou assim, eu gostaria de te agradecer por você não ter desistido de mim. Aí vem o duro da psicologia, carrega no corpo. Mas a gente tem que fazer essa intervenção para assim. Mas eu fui buscar você em sua casa. Quando você não veio, eu não ia. Não, eu sei. Esse foi mérito seu. É mérito seu. E eu tive uma outra experiência online, no período da pandemia. E aí são relatos de caso para brilhantar, que nós estamos falando, se podemos dizer abrilhantar. Quando abriu a câmera do aplicativo Zoom, ali, quando abriu, eu sou técnico de enfermagem, eu sei fazer, essa que autorizou, desde a época quando eu falei aqui, eu já tinha dito que ela tinha autorizado. Fazer a mistura química das drogas, está ali, bateu ali e já foi. Parada cardíaca e já foi. Aí quando abriu, aquilo que falou isso, eu falei assim, você quer suicidar? Ok. Mas me dê só uma oportunidade, você faz isso quando terminar a sessão. A sessão. Agora eu viajei, agora a sessão, espírita, sessão. Eu disse, onde é que eu estou? Falando lá, falando aqui, me perdi no vácuo, nas 2 sessões. E aí, ela ficou, não fez, estava no meio, ela tirou, e ficou, depois tirou. Mas por quê? Quantas pessoas dizem, não faça isso? Você está reforçando a vontade dela. Ela ouviu, não, tudo bem, quando terminar você pode fazer. Isso é uma coisa diferente. Os caras querem, eu venho aqui, ele me que eu posso me matar. Aí eu ficar até o final, o que é que ele vai dizer? Mas é fácil uma intervenção dessa?
e se comete. Vê a dificuldade? Mas ainda bem que está aí, na caminhada dela. Né? Mas as pessoas, quando cometem um suicídio, elas não querem morrer. Elas querem se livrar do sofrimento da morte. E aí a falta do conhecimento, o espírito também dá. Mas muitos também espíritos cometem suicídio. Por isso que foi feito o hospital Euripa de Baçanu, porque os espíritas desencarnam muito mal. Além de ser arrogante, quando chegar a orientação, não! Eu fui diretor, eu fui isso, eu fui aqui, dá um trabalho. Aí fizeram um hospital para os espíritas, imagina. Ó, se eu for para esse hospital, eu estou maravilhado. Ele pode me levar para o hospital, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu ficar no hospital é melhor do que estar em outro lugar, né? Seguindo, dados da OMS indicam que o suicídio geralmente aparece associado a transtornos de doenças mentais, sendo que o mais, entre aspas, comum atualmente é a depressão, responsável por 30% dos casos relatados em todo o mundo. Segundo a OMS, daqui a uns 5 anos, a próxima pandemia vai ser a depressão com um índice alarmante de suicídio. Então se cuide, se cuide. Fica com vergonha de buscar ajuda, não, em negócio, eu sou forte, eu não choro, eu não sei o quê. O que tem que ser frágil? O que é que tem que chorar? É a intensidade e frequência sobre isso. Estima-se que 1 a 4 pessoas sofrerá a depressão ao longo da vida. O alcoolismo responde por 18% dos casos de suicídio e a esquizofrenia por 14% e os transtornos de personalidade de 13%. Por exemplo, transtorno de personalidade, borderline, uma crescente absurda, absurda. E o borderline pode ser provocado por quê? Jovens, crianças que passaram por traumas e cresceram em transtorno familiar. Por isso, hoje, se eu tivesse conhecimento de hoje, eu faria uma outra criação para meus filhos, mais aprimorada e mais real e tal. Mas os pais querem brigar, querem discutir com a relação, não façam na presença dos filhos. Esse conflito familiar, e geralmente essas crianças sofreram abuso, pais de 10 jovens que eu atendo, faixa de 6 a 7 sofreram abuso do avô, do amigo da mãe, do tio, do pai, e ninguém da família sabe. Aí passa para o profissional que está atendendo ali. Aí quando vai ver, ele vai vendo e a irritabilidade, tem um borderline que a pessoa fica mais introspectiva, se veja, e tem aquela outra mais explosiva, irritabilidade, aí se corta. Ideia de rejeição, péssima. Interação social, a negação. Se passar uma mensagem no WhatsApp e demorar, diz lá, minha amiga, eu tenho um borderline, eu passo uma mensagem para ela está trabalhando em tudo, para mim ali é a rejeição. Ali eu já posso entrar no processo de crise e ter um episódio ali e me cortar, pode ser tentativa de suicídio. Alarmante o número crescente de pessoas assim. Depressão. Os casos restantes são relacionados a outros diagnósticos. E interessante quando as pessoas procuram ajuda também, no centro também a pessoa fala assim, eu estou assim porque eu estou com uma mediunidade desregulada, eu estou com uma mediunidade isso e aquilo. Quando chega nos consultórios da vida, assim, porque eu tenho um diagnóstico tal. Está aqui a mediunidade, está aqui o diagnóstico. Aí a pessoa fica por trás. Não sou eu que fiz. É a mediunidade que está fazendo eu fazer isso. É o diagnóstico que está me fazendo fazer isso. Fica por trás. Aí eu brinco num rapote, na quebra de gelo, chego e falo assim, mas você é diagnóstico? Quando você sair na rua e fala assim, diagnóstico, vem cá, você vai? Não, porque seu nome é tal. Você tem identidade. O diagnóstico é importante para o tratamento, mas mais importante é você, como pessoa, como ser, e aí vai. Então a mesma coisa para nós. O mais importante somos nós.
porque aí vamos nos conectar com o alto, aí vamos amar o nosso próximo, como manda o maior mandamento. Aí sim, vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Para concluirmos a apresentação com a mensagem do Espírito Amigo Fenelon, no capítulo 11, 29 do Evangelho, ele passa a seguinte mensagem: acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e verei a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Estamos prontos para essa tarefa? Ou estamos nos preparando para essa tarefa? É necessário nos movimentarmos, experienciar, acreditar. Eu sei que não é fácil, nós sabemos disso. Nós sabemos que é muito difícil, mas é possível. É possível alavancarmos a nossa vida, a nossa caminhada. É possível transitar, porque o sofrimento é inerente ao homem, faz parte do processo. Mas só que, além desse sofrimento, existe vida, e vida em abundância. Muita paz. Júnior, como seja o profissional de saúde no consultório, seja o atendimento na casa espírita e o atendimento fraterno, como deverá ser conduzido o processo de tratamento quando essas anomalias que você citou é fruto da lei de causa e efeito? Como direcionar? Sim. Direcionar ele para a questão de... Sim, porque isso, em consequência de encarnações passadas, vem a lei da causa e efeito. Certo. Como seja o profissional de saúde ou o atendimento na doutrina. Como atuar? Sim. Para que haja... A pessoa tem um transtorno. Sim. É identificado que é uma questão da reencarnação. Sim. Mas a pessoa está no corpo físico. Sim. Precisa de Deus. Precisa do acompanhamento aqui na casa espírita ou em outra religião que seja, e precisa do acompanhamento do profissional de saúde. Agora, sabe onde é que está um grande vácuo aí? É que ainda não houve essa união da ciência com a religião. E muitos da ciência, como eu transitei quase no abismo, aí começa a achar que a ciência dá conta de tudo. A mesma coisa é a questão da religião. Como é que vai atender uma pessoa no atendimento fraterno assim, eu vejo, eu ouço vozes e vai dizer assim, é só a questão espiritual? Como é que vai negar uma esquizofrenia? E como também um profissional de saúde vai negar que pode ser uma questão espiritual? Então no Evangelho tem, na dúvida, abstenha-se. Os dois é mais seguro. Vai fazer mal? Frequentar a doutrinária, fazer o Evangelho no lar, se aproximar de Deus, faz mal se aproximar de Deus, seja a religião que for. Então não faz mal. A maioria dos meus pacientes são evangélicos. Agora me diga, eu vou falar que vai para a casa espírita. Vê como é complexo a situação. Eu dialogo com uma evangélica na linguagem dela, porque para isso tem que ter a transferência, que a gente fala transferência, mas no senso comum é empatia. Sem essa, Peixinho falou isso aqui no dia, falou assim, ó, se não tiver a transferência, se não tiver a empatia, a abordagem não vale nada. Chega assim e fala assim, olha, tem um cardiologista ótimo, procurando ele me atende há 10 anos. Aí Tânia me indica, eu vou lá, não gostei não. Não acontece isso. Então tem que ter essa empatia, transferência. Porque a gente vai dialogar, ela fala, aí eu trago Jesus, não como uma religião, eu trago como modelo. Eu trago ele como um homem. Aí ele bota para refletir ali. É a linguagem dela, ela viaja nesse mundo que é a letra dela. Se eu distanciar, ela não vai ter a intervenção necessária. Então é muito interessante para os atendentes fraternos avaliar isso. Não é tudo espiritual, nem é tudo material. É ter esse bom senso. E se tiver na dúvida, os dois. Se tiver na dúvida, os dois. Estava falando ali com o coronel do que eu posso dizer. Chegou uma pessoa
E o pai tinha desencarnado recentemente, era evangélica também, jovem com a mãe e tal. Aí a mãe saiu, fui conversando com ela, ela disse que estava vendo o pai e só dormia muito abalada, recente, desencarne do pai. Só dormia com a roupa cheirando, não conseguia dormir assim. Aí quando ela ia para casa da mãe, ela via o pai, o pai falava assim, minha filha, não fica assim não. Agora você tem que ficar bem para cuidar do seu irmão e de sua mãe. Aí ela tinha pânico, episódio de ansiedade. Aí entregou lá, primeira sessão. Aí quando vai na segunda sessão, quem está do lado dela? O pai. Isso eu intuí ela. Ela disse agora. Aí continuou. Aí ela chegou, não estou vendo mais meu pai não. Mas eu só dou com a roupa dele cheirando e tal. Assim, vai dar os passos e tal. Aí eu conversei com um psiquiatra amigo meu, mas ele não é espírita, mas eu conversei por áudio, tal, sobre essa medicamento e tal. E disse a ela, claro, continue indo para a sua igreja, converse com o pastor, busque sua religiosidade, se cuide e tal. Depois sumiu. Porque quando melhora um pouquinho, some. Depois volta ou para o meio profissional ou para outro. É porque a sensação de melhora já está bom. E ninguém quer ficar uma vez por semana vendo cara de psicólogo, né? Tem que crescer alguma coisa. É isso aí, meus senhores. Agora, Júlio, você cresceu muito, Júlio. Está crescendo. Mas não é em termos de tamanho, né? Em termos de conhecimento, se aprofundando cada vez mais num tema que é um tema muito importante para nós todos. E esse tema, Júlio, o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar a si próprio, que é o tema. E eu toda hora digo, a gente toda hora é testado no dia a dia nosso, na rua. Tem uma Margarina na Pituba, quando eu passo de manhã, eu dou bom dia a ela. E um dia ela deu para mim, só o Senhor que me dá bom dia. Um gesto. Pequenas coisas que toda hora Deus está nos mostrando. No trânsito. A pessoa quer passar a rua, você passa com o carro. Tudo bem que ninguém para, mas quando você para, você está ali fazendo um gesto que ninguém fez. Você não paga nada por isso. Claro, olhando o risco, muitas vezes você não pode parar. Tem uma pessoa ali querendo passar com uma criança e você para. Pare. Eu tinha um motorista que, coronel, o senhor é o único que faz isso. Não, eu já fiz minha caridade hoje. Eu já fiz minha caridade. Na rua. E a mulher, muito obrigado. Uma vez na Barão do Cotagipe, um senhor com um monte de ferro nas costas. Eu vinha fardado com uma viatura, parei para ele passar e fez. Até a polícia faz isso. Eu parei. Ele tem aquela noção que a polícia jamais pararia para ele passar. Na Barão do Cotagipe. Então são coisas que a gente. Os nós que você citou aí, são os nós de exemplo, mas é para a gente acordar. Todo dia, pequeno gesto. Então isso é um ensinamento e esse amor que Júlio tratava pela psicologia é no mundo. Eu fico olhando o presidente de Israel com a fita Benjamin amarela aqui do suicídio. Aquele homem está destruindo todo aquele Oriente Médio. E com a fita, observa como ele aparece na televisão. Essa fita. Quer dizer, não é a ação, não é a pessoa. Devia ser uma referência. Mas é um suicida. E nós estamos vendo aí o nosso mundo como está. Mas, Júnior, muito bom suas interpretações. E vamos fazer a nossa prece de encerramento e dizer que logo após nós temos o nosso passe individual. Porque muitas vezes, olha, o centro hoje está vazio, mas ele está cheio. Ao médico, não sei, a gente sai daqui logo.
Então, diante de tudo isso, vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento para agradecer. Senhor nosso Deus, mais uma vez, queremos elevar o pensamento aqui, através do ensinamento que nos foi mostrado, através do nosso irmão Júlio. Com certeza, nós aprendemos muito que é a nossa vivência do dia a dia, que é mostrar diariamente através dos seus atos. O Senhor nos mostra para com o nosso próximo. Esse amor que todas as pessoas estão precisando, que o Senhor mostra no dia a dia. Através de tudo, das pessoas e mais através da dor, mas possam ver através de outros gestos. E pedimos uma vez especial para os nossos irmãos, encarnados, aos espíritos superiores e também aqueles espíritos em estado de necessidade que aqui estão, para que nós possamos ajudá-los a seguir para a paz celestial. Ilumina-nos, ilumina os nossos policiais militares, onde a nossa carga de trabalho, que muitos deles não suportam e tiram suas próprias vidas. E os ensinamentos que fizeram aqui hoje, que esse suicídio possa diminuir com a falta da tua presença. Senhor Deus, que nós tenhamos um ataque de paz, que possamos retornar aos nossos lares, seguindo o nosso caminho, com saúde, com paz, tirando sempre da nossa mente aquilo que é ruim, e que tenhamos uma paz íntima, uma paz pura, e tenhamos a força de dizer o perdão aos nossos inimigos. Que nós possamos passar um para os outros os gestos de amor, de carinho, através da tua palavra. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e nós só temos que dizer muito obrigado, Senhor. E assim seja. Ararar orando. Narra Leão Tolstói que um sacerdote convidou um lavrador a orar, e este, que se encontrava na gleba laborando, respondeu não poder acompanhá-lo à oração porque arava. Após meditar, obtemperou o ministro da fé religiosa: fazes bem, pois que arar é também orar. A história criada pelo eminente filósofo e moralista cristão tem plena aplicação na atualidade. Ante o mundo aturdido qual dos nossos dias, a cada instante espíritos desarvorados bradam: mais ação, menos oração. Deixemos a prece, usemos o trabalho. A miséria necessita de pão e socorro, não de palavras e orações. Hoje, no entanto, como em todos os tempos, o utilitarismo esquece a previdência e o instantâneo é responsável pelas consequências funestas e graves que advirão imediatas. Sem dúvida, a ação edificante é geratriz da mecânica do progresso e da felicidade dos povos. Todavia, convém não olvidarmos que a oração é o lubrificante da máquina da vida. Nem oração sem ação, nem atividade sem prece. A medida ideal, evidentemente, será orar antes de atuar, para que a ação imprevidente não conduza o desacisado à oração do desespero. Fala-se muito em miséria social, em abandono social, em desespero social. Fala-se apenas. E quando se age, ao invés de operar no sentido da produção do bem e da paz, muitos se precipitam no desequilíbrio, gerando ódio e anarquia.
dos escombros, porém, o soerguimento de qualquer ideal é muito mais difícil, senão doloroso e demorado. Com ponderação afirmamos que nada pior do que o idealismo desenfreado a estrugir nas mentes imaturas de muitos homens. Nesse sentido, faz-se recomendável a reflexão e, em particular, a oração, que enseja intercâmbio com as fontes luminosas da vida, produzindo equilíbrio e inspiração para o desenvolvimento da ação. Arar, pois, é orar também. O solo sulcado, a terra preparada, o grão na cova e a vigilância do lavrador, por melhores condições em que se encontrem, dependem dos recursos divinos a se manifestarem no sol, na chuva ou nos granizos e no vento. Levantemo-nos quanto possível, através da oração lenificadora e inspirativa, para sairmos a servir e atender, agindo com segurança e acerto. Em todos os seus passos, Jesus se nos revelou o trabalhador infatigável por excelência, consubstanciando em atitudes desataviadas e seguras as palavras de que estavam cheios seu ideal e seu coração. Onde se encontrava, era a ação operosa e diligente. Todavia, jamais descurou de elevar-se ao Pai através da comunhão oracional, e não poucas vezes deixou a multidão, a mesma multidão famélica e atenazada, a repontar através dos séculos, para refugiar-se na oração. E porque considerasse a prece como medida de segurança, recomendou: orai, para não cairdes em tentação, nas tentações que enlouquecem, fazendo-se desatrelhem os carros das paixões desta ou daquela natureza, rotulados também com o nome de ideal. Joana de Ângeles.